pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. E hoje é dia de uma coisa que eu adoro e vocês também gostam, eu sei que vocês gostam, são pessoas curiosas. Hoje é dia de unboxing neste canal, apesar de que a configuração aqui tá um pouquinho diferente, né? Porque vocês sabem que quando eu faço unboxing, geralmente, eu ponho uma mesinha improvisada aqui, que é essa caixinha que tá aqui do lado. Só que eu não tava gostando muito de como estavam ficando as coisas aqui. Achei que tava muito apertado, meio esquisito. E aí eu resolvi deixar a caixa aqui e como o unboxing de hoje tem um pouco menos de coisa... Não, eu fiz um unboxing com menos coisa. Mas enfim, eu resolvi fazer um unboxing de hoje diferente, sem esse elemento aqui na frente. Mas estou aqui com o meu pacotinho lindo e super especial, porque esse unboxing aqui, ele antes não tinha no Brasil, mas ele acabou de chegar no Brasil. O unboxing de hoje faz parte do Ozymanverso. Ozymanverso, para quem não sabe, é todo o universo de histórias da escritora Alice Oseman. Escritora, no caso, de Heartstopper, que talvez você conheça pela série da Netflix. Inclusive, Heartstopper acabou de fazer 1 ano de lançada. E assim, estou radiante com isso, principalmente porque com 1 ano de lançado veio aí também a divulgação da 2ª temporada dessa série, que eu sou completamente apaixonada. Foi a partir da série que eu conheci a história, e aí pude adquirir os livrinhos e agora mais um livro dessa história. Sim, o que eu tenho em minhas mãos é mais uma parte dessa história maravilhosa de Heartstopper chamada Nick e Charlie. Vamos abrir pra ver? Vamos abrir? E enquanto a gente vai abrindo, eu vou conversando com vocês mais sobre isso. Como eu falei com vocês, Nick e Charlie foi lançado no Brasil essa semana pela editora Seguinte, que é a editora que lançou esses livros aqui. Esses livros aqui porque outros livros de Alice que lançou foi a editora Rocco. Esses aqui foram a editora Rocco que lançou. E Heartstopper que lançou foi a editora Seguinte. Eu tô puxando por aqui, gente, tendo um pouquinho mais de dificuldade pra abrir, simplesmente porque eu comprei esse livro em pré-venda, assim que anunciou. Eu ainda fiquei assim, meu Deus, será que eu compro? Mas é impossível não. Fui lá, peguei meu cartão e botei. E aí, como eu comprei na pré-venda, eu comprei na pré-venda assim que lançou. Ou seja, tinha um brinde junto, não era simplesmente só o livro. Tanto é que quem não conseguiu comprar logo na pré-venda, que esgotou com os brindes em menos de 24 horas, só conseguiu o livro. Eu tenho o livro com os brindes. E eu vou ver os brindes junto com vocês, hein? Eu tenho uma ideia deles lá no site, mas comprando é diferente. Então eu fico com medo de abrir. Ah, deu pra ver agora. Eu fiquei com medo de abrir cortando, como eu geralmente faço, e cortar o brinde junto. Se cortar esse brinde junto, eu vou ficar o quê? Ensandecida. Inclusive, um desses brindes vai fazer parte do meu cenário. Eu acho maravilhoso. Peraí. Olha, eu já vi que aqui em cima eu vou cortar com a tesoura, porque essa cola tá grudando na minha mão, tá sendo um desespero. Bom, se você não conhece a história Nick e Charlie, eu também não conheço muito, né? Porque eu vejo só algumas besteirinhas, eu gosto de ter a experiência de ler a história. Nick e Charlie se passa 2 anos após os eventos de Heartstopper. Inclusive, a editora Seguinte fez até um gráficozinho mostrando quando se passa cada parte da história pra gente saber em que momento se passa Nick e Charlie, além de outros momentos da história também. Então, por exemplo, a história de Nick e Charlie começa, e aí a gente vê em Heartstopper, e ela vai até o livro 4, até o momento, o volume 4. Ainda vão ter mais 2 volumes que Alice vai lançar, que ela trouxe essa alegria pra gente também. Vai, Alice, levando mais meu dinheiro. Ela tinha divulgado que a história Heartstopper pararia no 5º volume. Porque assim, a história Heartstopper é porque a gente vê os personagens e outras histórias também de Alice. Porque como eu falei, a gente vê os personagens e outras histórias também. Porque como eu falei, é um Ozymanverso. Por isso que chama assim. Porque as histórias se interligam e personagens podem estar misturados em outras histórias. Então, no caso de Heartstopper, a gente vê aqui até agora foi lançado até o volume 4. Durante o volume 4 acontece o primeiro livro de Alice, que é esse aqui, que chama Solitaire, em inglês, e em português foi lançado como Um Ano Solitário. Deixa eu pegar pra vocês verem. Ai. Aqui. Um Ano Solitário é o primeiro livro de Alice. E aí ele se passa durante o 4º volume de Heartstopper. Então a gente vê dentro desse gráfico, vou deixar aqui na tela pra vocês verem, durante um período do 4º volume, que é um período bem conturbado na vida de Charlie. E aí Tori, que é quem narra essa história, Tori Spring, a irmã de Charlie, conta da perspectiva dela sobre coisas da vida dela e sobre coisas que ela tá vendo acontecer com o irmão dela.
Depois desse momento, né, a gente continua acompanhando o volume 4, e aí acaba o volume 4 e 2 anos depois sai Nick e Charlie. Outro livro que se passa durante o volume 4 de Heartstopper também é este inverno, que a gente vai ver um pouco mais da história de Nick e Charlie. Pelo que eu vi na internet, é uma história que se passa durante o feriado de fim de ano, né, as festas de Natal. E eu não tenho certeza, porque eu nunca li esse livro, né, ele nem tem no Brasil, e eu já falei aqui que eu não sou bilíngue ainda. Nesse livro a gente parece, por algumas resenhas que eu vi, que a gente vê a história sendo narrada pelos 3 irmãos Spring. Por Charlie, por Tori e por Oliver. E sim, Charlie tem mais um irmão que não é mostrado na série porque ele é uma criança e tem outras demandas em relação a ter uma criança no set. A Alice até falou sobre isso em algumas entrevistas. Algumas pessoas até reclamaram, falando, ai, mas daria sim pra ter. Só que assim, gente, se ela que tá tão envolvida e tão imersiva na história, tão imersiva em transformar essa história para um outro tipo de mídia, falou que não dava pra ser, é porque não dava pra ser mesmo. Porque a história é muito, muito fiel aos quadrinhos. Muito fiel aos quadrinhos. Então, se não deu pra ter Oliver na história da série, eu acho que os motivos foram totalmente plausíveis, né? Sem contar que, até por questão jurídica mesmo, é bem complicado essa história. Já abri meu pacote aqui, mas antes de mostrar ele pra vocês, eu quero mostrar Oliver pra vocês. Pra vocês verem que ele tem um irmãozinho. Cadê? Eu ainda acho estranho eu ter quadrinhos em casa, sabia? Porque eu já partilhei com vocês aqui. Não sei se você que tá me assistindo agora já me viu falar sobre isso. Mas eu tenho dificuldade em ler quadrinhos. Aqui a gente tem a família Spring inteira. Olha, a gente tem Tori, tem o pequeno aqui que é Oliver, os pais de Charlie e Nick. Eu tenho muita dificuldade em ler quadrinhos e eu acabo não consumindo esse tipo de mídia, mas assim, eu queria muito ler essa história, então eu acabei, né, lendo e tendo. Tanto que eu acredito que vai ser muito mais fácil ler Nick e Charlie, porque não é em quadrinhos. E agora vamos lá. Ah, meu precioso! Ele é uma novela. Ai, eu não acredito que vocês fizeram isso. Eles botaram um dos brindes aqui dentro, apertado, capaz de rasgar. Ai, tão bonito. Amassadinho. O ruim de livro de capa dura é esse, que às vezes pra amassar é muito fácil. Vou abrir aqui pra vocês verem com mais detalhes junto comigo e ver os brindes que vieram junto. Uma coisa que as pessoas reclamaram bastante dessa versão aqui é que, assim, apesar dessa capa ser linda, é perfeita, as pessoas queriam muito a capa original de antes, que é uma capa amarela. Vou deixar aqui na tela pra vocês verem essa capa. E, sinceramente, eu também queria muito essa capa amarela. Mas eu também queria muito essa daqui. O que eu pensei que poderia ser? Claro que talvez fosse um pouquinho mais caro, ou não, né? Já que, enfim. Poderia ser que nem esse livro aqui, ó, que é o Lar das Crianças Peculiares da Senhorita Peregrine. Deixa eu pegar pra vocês verem. Eu fico com raiva que eu esqueço de separar os livros antes, quando eu quero falar com vocês, e aí eu simplesmente tenho que me acabar toda pra tirar do encaixe. Mas enfim. Isso aqui, infelizmente, foi gato. Não sei se dá pra ver daí, né? Ai, Deus. Ai, não cai. Isso aqui foi gato. Vocês podem ver que tem até umas marcas aqui, ó. Eu achava que ele poderia ser que nem esse aqui, onde a capa do livro é essa capa vermelha. E isso aqui é um papel, tá vendo? Um papel grosso. E aí a gente vai e encaixa aqui, ó. Na verdade, muitos livros gringos são assim, que eu já percebi. Livro gringo que é assim, que tem essa capa solta. Então eu achava que eles poderiam ter feito a mesma coisa com Nick e Charlie. Eles poderiam ter botado essa capa daqui de desenho por cima e embaixo a capa amarela. Eu achava, né? Mas não tô reclamando porque eu tô apaixonada. Ela é muito linda. Nick e Charlie maravilhosos. Cuti-cuti deitado juntinho na cama do soninho. Sim, aqui ainda tem, ó, Nick e Charlie, uma novela de Heartstopper, porque ele é menor do que um romance. Ai, amassou.
ele tem... Ah, que bonitinho aqui atrás. Na frente é Charlie, acordado, lendo, com o Nick aqui. Inclusive, esse livro aqui, que tá aqui, é um livro de Alice também. Nasci pra isso. Não lançou no Brasil ainda, mas tá pra lançar também. Mas eu não sei qual é a história, qual é a ligação, não faço ideia. E aqui atrás a gente tem Nick e Charlie, de novo, só que agora quem tá mimindo é Charlie e Nick aqui tá assistindo coisa no computador. Nick e Charlie com um brinde. Ah, é porque tem as coisas separadas, né? Tem um negócio colado aqui. Deixa eu ver se eu tirar. Tirar de forma que não estrague meu livro, né? Nesse livro contém... Eu adoro isso da editora seguinte. Que eles põem... tipo um gráficozinho do que tem no livro. Aí tem esse livro contém discussões sobre o futuro, manhãs preguiçosas, fotos analógicas, High School Musical e prova de latim. Esse livrinho tem 154 páginas. E as letras são grandes. Então a gente vê, tipo, é uma novela. Que ele é menor que um romance, como eu falei. Mas diferente dos quadrinhos, apesar de ter elementos dos quadrinhos aqui, olha quantas fotinhas tem. Tá vendo? Ele é diferente porque ele tem as páginas escritas. Tá vendo? Diferente dos quadrinhos, ele tem as páginas escritas. E a gente tem também aqui o ponto de vista de Nick e de Charlie. São 2 pontos de vista. Olha só. Essa história aqui, como eu falei pra vocês, ela se passa 2 anos após os eventos de Heartstopper. E algumas pessoas até perguntaram assim, mas como é que ela lançou essa história que é depois que Heartstopper acaba, né? Porque é depois que os eventos de Heartstopper terminaram. Como é que ela lança isso, sendo que ela não terminou ainda Heartstopper, ela tá escrevendo. Mas é porque são pontos diferentes da história. E assim, gente, eu acho que a gente não perde um ponto da história se a gente lê outra parte, sabe? Então assim, as pessoas já tinham conhecido antes esse aqui. E aí, continuam consumindo Heartstopper, porque são pontos diferentes da história. É a mesma coisa quando a gente assiste um filme, por exemplo, que narra a história de alguém em 2030. E aí, no segundo filme, na verdade, em vez de ser uma história em 2031, é uma história em 2005, narrando a história da personagem antes, o que levou àquele momento. É que nem o chamado mesmo é assim, o chamado 2 conta o porquê das coisas do chamado 1. E aí você sabe a história de antes, sabe? Então, assim, eu acho que não tem problema nenhum sobre isso. Eu acho besteira. Mas, enfim, agora eu tenho aqui meu lindo, maravilhoso, cheiroso. Eu queria até cheirar ele, mas eu tô com medo de um batom sujar ele, então eu não vou fazer isso. Precioso. Nick e Charlie. Ele é laranjinha aqui. Ele vai ficar aqui junto com os irmãozinhos dele. Deve ser um pouquinho menor, né? De largura, assim. Tá, você já sabe que Nick e Charlie se passa 2 anos após o final da história Heartstopper, né? Mas o que rola em Nick e Charlie? Eu vou ler a sinopse pra vocês que tá aqui atrás. Todo mundo sabe que Nick e Charlie são inseparáveis. Entre tardes jogando videogame, noites de filmes e conversas infinitas, não há nada que possa abalar o sentimento que tem um pelo outro. Mas... com a aproximação da partida de Nick para a faculdade, Charlie começa a se sentir inseguro. Afinal, todos dizem que o primeiro amor quase nunca dura para sempre. Será que o sentimento deles é capaz de sobreviver à distância? Ou os garotos só estão adiando o inevitável? Então, gente, pelo que eu já sei, pelo que eu já vi muita gente falar, o choro é livre com esse livro. O choro é muito livre com esse livro, porque é muito fofinho, emocionante. São adolescentes entrando para a fase adulta e entrando em crise com seus sentimentos e sobre como eles vão seguir a vida, né, nessa nova etapa, já que, como vocês lembram, eu acho, Nick é mais velho que Charlie, e aí ele é um ano a mais que Charlie. A gente se depara aqui com o momento em que Nick tem que ir para a faculdade, então ele vai se mudar. Ele tem que ir embora para outro lugar para fazer a faculdade que ele quer. E Charlie vai ficar na cidade, porque ele ainda tem um ano de colégio para terminar. E aí entra esses impasses de, nossa, mas vai dar certo, principalmente porque eles começaram a namorar bem jovenzinhos, né? Charlie tinha 14 anos quando começou a ter alguma coisa com Nick, e Nick tinha 16, aí quando eles começam a namorar de fato,
Charlie já tem 15. Mas então, assim, a gente vê por essa perspectiva aí, de Charlie tem 15 anos e Nick tem 16. E aí esse namoro começa com eles adolescentes. E as pessoas sempre põem essa coisa de, mas, né, adolescente não vai durar, vai se acabar e etc. Isso é bem complicado e complexo. E é isso que a gente vai se deparar nesse livro aqui. Eles vão ter altas emoções, vai ser muita coisa que vai rolar entre eles. E a gente tem que preparar a alma para chorar, porque é isso que vai rolar. Inclusive, chorarei com certeza. Porque, nossa, se eu chorei com Laradinha e Peter, né, sendo que não tinha tanta briga, porque eu soube que eles vão dar uma brigadinha aqui, viu? Eles vão dar uma brigadinha. Então, se eu chorei com Laradinha e Peter, quanto mais com Nick e Charlie, né? Laradinha e Peter brigam, assim, em determinados momentos, porque eles estão passando pela mesma coisa. No último livro, a gente se vê esse embate, que vocês viram no filme também. Se vocês assistiram o filme. Quando a gente prefere ver o filme do que assistir o livro. Muita gente prefere assistir ao filme do que ler o livro. Não tem problema nenhum. São só perspectivas diferentes. É praticamente igual, mas não total. E a gente vê muito disso acontecendo na história de Laradinha e Peter. Porque eles vão pra faculdade, só que eles já estão no último ano e eles vão pra faculdade no mesmo período. Só que a diferença é que eles vão pra faculdades diferentes. Aqui é porque um vai ficar, um vai pra faculdade. No caso de Laradinha e Peter, eles vão pra faculdade, só que são faculdades diferentes. Ou seja, distância, eles iam ficar juntos na faculdade, eles iam se ver na faculdade, iam dormir juntos na faculdade, se beijar na faculdade e eles não vão mais. E foi bastante sentimental ler essa história e ver e ficar assim, meu Deus, o que vai acontecer com o meu Laradinha e com o Peter? Então, assim, é complexo. Tanto que eu vi um vídeo de uma moça, quando eu tava tentando entender o Ozymandias ainda, que eu não tinha ideia do que fazer, que livro que eu podia comprar, se eu tinha que comprar outros livros antes de Heartstopper. Quando eu tava vendo esse vídeo, uma moça que leu, ela falou que ela leu esse livro em inglês, né, antes de ter aqui. Ela disse que se a gente não soubesse que Charlie e Nick vão terminar juntos, eles vão ficar juntos e bem, se a gente não soubesse que eles vão ficar juntos no futuro, tanto é que tem algumas histórias de contos separados do universo de Heartstopper que Alice fez, em que Charlie vai buscar Nick na estação de trem, já estão adultos, mais velhos, tem histórias deles já adultos juntos. Se a gente não soubesse disso, a gente acharia que eles iam terminar nesse livro. Mas eles não vão terminar. Isso é um spoiler, é claro, porque, gente, é felicidade, não pode ter tristeza aqui. E o que mais que tem aqui? Que eu ganhei de brinde, quais foram os brindes que eu ganhei? Veio um pôster, e é esse pôster que vai estar lá no meu cenário. Inclusive, eu vou abrir uma votação aqui pra vocês me ajudarem a escolher qual lado do pôster vai ficar na parede. O lado de Nick acordado, com Charlie mimindo, que tá de noite, tá tudo escuro. Ou o lado que tá de dia e mostra Charlie acordado e Nick mimindo. O que vocês preferem? Eu não sei se dá pra deixar a enquete aqui no vídeo, mas se não tiver aqui no vídeo, eu vou deixar a enquete na aba de comunidade, tá? Pra vocês irem lá e votar, porque vocês vão decidir comigo qual é o lado que vai ficar na minha parede, porque simplesmente eu não sei. Eu não sei que lado botar. Eu quero os dois. E aí? Era pra ser dos pôsteres. E o outro brinde que veio é esse porta-livros, só que ele é de... como é o nome? Aquele material que é tipo Ecobag. Olha. Que bonitinho. Aí tem o oi, oi deles. E Nick e Charlie aqui embaixo. E aí a gente pode transportar o livro aqui dentro, evitando que aconteça alguma coisa. Então, demonstração. Ai, que perfeito! Mas assim, se você quiser também usar como porta-livros, ele é um porta-livros, mas você pode usar ele como sua bolsinha também pra ir pra algum lugar. Você sabe, você que sabe, né? Enfim, gente, é isso. Esse é o unboxing de hoje. Provavelmente, agora de verdade, dessa vez, eu acho que vai ser o último unboxing depois de um bom tempo, porque... tristíssima, zeradíssima, ferradíssima. Muito feliz com a minha aquisição Nick e Charlie. Não esqueçam de votar aqui no canal qual lado vocês querem que vá pra minha parede, né? Qual lado do pôster de Nick e Charlie vocês querem na minha parede. Se é o lado de Nick acordado com a noite caída ou se é o lado de Charlie acordado
de dia? Me falem aí. Respondam na enquete que eu vou deixar provavelmente na aba de comunidade aqui do canal, porque eu acho que aqui no vídeo não tem como deixar enquete. Se eu deixar enquete, acho que se estiver rolando live, fora isso, não. Como eu falei com vocês em relação à tela violeta, eu queria muito botar o pôster aqui no fundo, já que sempre que eu tô trazendo alguma coisa relacionada a livro, a série, a filme, eu falo aqui nesse lugar. Só que eu tenho gatas, gaiatas, malandrinhas que sobem na mesa. Então, se eu botar aqui, com certeza os meus posters vão virar papel picado, porque isso já aconteceu antes com outras coisas que eu botei na parede. E eu não botei a tela violeta aqui por isso, tá lá no outro cenário, e Nick e Charlie também vai para lá pro outro cenário. É importante lembrar isso, viu? Nick e Charlie vai para o meu outro cenário, junto com a tela violeta e outras coisas que eu tenho na parede, porque aqui é impossível de botar. As minhas gatas vão subir, vão rasgar, e eu vou ficar muito triste, chorosa e depressiva. Então, sem condição. Não esquece de deixar seu gostei aqui embaixo se você gosta de vídeos de unboxing. Considere se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E adora os vídeos que eu faço neste canal, porque eu tô vendo que muita gente me assiste, mas não é inscrito ainda aqui no canal. E você se inscrevendo é algo muito importante pra mim, porque você me ajuda pra caramba e não paga por isso. Agora conta pra mim aqui nos comentários se você também conseguiu comprar Nick e Charlie na pré-venda com os brindes, ou se não conseguiu comprar sem os brindes, ou se não conseguiu comprar, tá querendo, só esperando uma oportunidade boa pra poder adquirir o seu também. Não esquece que aqui no canal tem vários vídeos sobre Heartstopper e eu vou deixar todos eles disponíveis aqui na descrição. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!